Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Feliz Dia das Mães para todas as mamães alvinegras, para todas as mamães que existem. Mãe é algo maravilhoso, vamos curtir e hoje tem fogão às 20 horas no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional de Porto Alegre. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, como o Botafogo pode explorar brechas do adversário e os cuidados que o Fogão deverá ter para não ser surpreendido em casa no Dia das Mães. Pois é, galera, o Botafogo tem um compromisso importantíssimo no meio de semana pela Libertadores contra o Estudiantes no Newton Santos. O Internacional também tem um compromisso importante pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu. E ao contrário do Botafogo, que venceu a partida no último meio de semana, 2-1 para cima do Carabobo na Venezuela, o Inter vem de derrota. Perdeu para o Atlético Nacional na Colômbia por 3-1. Também está na terceira colocação no grupo dele, mas tem que ganhar fora de casa, tem 5 pontos, o líder é o Bahia com 7, o segundo colocado, Atlético Nacional, com 6, o Inter tem 5 e o Nacional tem 4. Se o Inter perder, pode ter muitos problemas na sequência da Libertadores, assim como o Fogão deverá ter muitos cuidados nos jogos contra Estudiantes e Universidade de Chile. E tá tudo interligado, pessoal. O Botafogo pode poupar alguns jogadores hoje? Talvez. O Internacional deve poupar e tem jogadores machucados. O Borré se machucou recentemente. O Vitinho, por conta de um problema num dedo, teve que passar por um procedimento cirúrgico na mão, está fora da partida. O Ener Valencia teve lesão muscular durante a partida contra o Atlético Nacional, está fora do jogo de hoje também, não foi relacionado. E o Inter, que vem tentando se estabelecer no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, tem dificuldades também em termos de atuação. Dentro de casa, o Roger Machado trabalha muitas vezes no 4-2-3-1, dando liberdade para o Alan Patrick, que é o cérebro da equipe colorada. Fora de casa, o Roger Machado está tentando encontrar um modelo para conseguir marcar e recompor da melhor maneira. Contra o Corinthians jogou de uma forma, utilizou linha de 3 zagueiros, quando baixava o bloco fazia linha de 5. Contra o Atlético Nacional utilizou 3 volantes. Teve problemas contra o Corinthians, teve problemas contra o Atlético Nacional. E o Botafogo pode explorar brechas claras dadas pelo adversário, principalmente pelos lados do campo, explorar de uma forma o lado esquerdo da defesa do Inter, de outra forma o lado direito da defesa adversária. Contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores, o Inter começou perdendo por 3-0. Depois buscou o empate, Alan Patrick batendo pênalti, teve lançamento do Romero para um belo gol também no segundo tempo. Depois escanteio do Alan Patrick e gol de cabeça, se bem me lembro, marcado pelo volante Fernando, que atuou como zagueiro contra o Corinthians. E o Inter com dificuldades para fazer a recomposição defensiva, como teve dificuldades contra o Corinthians fora de casa e contra o Atlético Nacional. O Inter vem utilizando uma linha de defesa fixa praticamente na maior parte dos jogos, vem com o goleiro Antony na lateral direita, o Aguirre na zaga, Vitão e Vitor Gabriel com o Bernabé na lateral esquerda. Essa é a base da defesa do Internacional. Contra o Corinthians fora de casa, o Inter trouxe o Fernando para trabalhar entre os 2 zagueiros, também sem bola. Então o Inter fez um 3-4-1, que é o Alan Patrick, para ser potencializado, 2. O Inter trabalhou com o goleiro Antony, teve uma linha com 3 zagueiros, Vitão, Fernando e Vitor Gabriel, 2 laterais funcionando como alas, de um lado o Aguirre, do outro lado o Bernabé, por dentro 2 volantes. Mais adiantado o Alan Patrick, municiando uma dupla de ataque. O Corinthians explorou o lado direito da defesa do Inter, conseguiu incomodar por ali. O Corinthians roubou bolas do Inter e conseguiu explorar a recomposição falha e lenta da equipe colorada para fazer gols, mas foram anulados por conta da marcação de faltas. O VAR chamou o árbitro em 2 oportunidades, mas o Corinthians conseguiu aproveitar os lados do campo e também a recomposição lenta do Inter em alguns momentos. O jogo estava 2-2, o Inter teve
um atleta expulso. E aí o Corinthians marcou mais 2 gols, terminou 4-2 para os donos da casa. O Corinthians, que não está tão bem, depois empatou com o América de Cali em casa pela Sul-Americana e ontem perdeu para o Mirassol 2-1 de virada, com o Memphis Depay perdendo o pênalti, tendo batido de cavadinha. Só que o Inter no meio de semana foi jogar mais uma vez fora de casa, contra o Atlético Nacional na Colômbia. Não fez uma linha com 3 zagueiros, mas atuou com 3 volantes, porque o Bruno Tabata, que pode jogar aberto pela direita, não consegue manter junto com a equipe um equilíbrio na recomposição. Então o Inter foi com o Antony no gol, o Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel e o Bernabé na lateral esquerda. 3 volantes, porque foi um 4-3-1-2. Então o Inter teve Bruno Henrique, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, um pouco mais adiantado, e lá na frente, Ener Valencia ao lado do Wesley. O Wesley atua mais pelo lado esquerdo. Quando joga no 4-2-3-1, ele faz o ponta esquerda, recompõe por ali também, e quando joga como o segundo atacante, ele atua mais pela esquerda, com um pouco mais de liberdade também. É um jogador habilidoso, um jogador que tem qualidade, embora ainda não tenha feito gol na temporada. Então, uma linha de 4 defensores, 3 volantes, liberdade para o meia, que é o Alan Patrick, o Wesley e Ener Valencia mais adiantados. O Ener Valencia se machucou ainda na primeira etapa. Desde o primeiro segundo de jogo, o Atlético Nacional encurralou o Inter e conseguia trabalhar as jogadas até fazer 1-0. Se o Inter vier com 3 volantes, o que o Botafogo pode fazer? Trabalhar para encurralar, mas fazer essa bola chegar sempre a um dos lados. Atacando pela direita, o Botafogo pode ter o Natan. Eu colocaria o Natan como titular hoje, galera, para simular o Rinestrosa, que fez base no Palmeiras, tá muito bem agora no Atlético Nacional e deu um trabalhão pro Bernabé, pro lado esquerdo da defesa do Internacional. O Natan tem 20 anos apenas, o Rinestrosa tem 22, não estou comparando, mas estou falando sobre características para um jogo específico. O Natan tem força, tem velocidade, é muito habilidoso, conhece o adversário, é formado no Grêmio, então o Natan, que tinha muito potencial na base do Grêmio, mostrou isso por lá e tem muito potencial para ser um grande jogador, pode ir para cima da marcação, não tem problema errar no 1 contra 1, recompõe, volta, pega a bola, tenta de novo, porque vai conseguir em algum momento passar e chegar também à área adversária ou ao fundo do campo para fazer o cruzamento ou tocar a bola para trás. Natan para cima do Bernabé, Natan para cima da marcação, com o lateral vindo mais para dentro. Se vocês observarem o mapa de calor dos jogadores do Atlético Nacional, o lateral direito deu campo para o Rinestrosa ir para cima. Assim o Botafogo pode fazer também. Conversa, entendimento, entrosamento, o Natan indo para cima e o lateral de repente trabalhando por dentro, segurando um pouquinho mais, deixando o outro jogador se aproximar. E pelo outro lado, o Inter com 3 volantes não conseguia parar o ímpeto do adversário pelo lado direito da defesa e pelo lado esquerdo do ataque do Atlético Nacional. O que acontecia? O Bruno Henrique ficava um pouco perdido nessa marcação, volante pelo lado direito, então havia jogadas muito bem trabalhadas pelo time colombiano por ali. O Botafogo, que deve ter novamente, segundo o GE, o Cuiabano como extremo pela esquerda, pode tramar algumas situações interessantes. A ultrapassagem do Cuiabano por fora, o Alex Telles vindo de diagonal para dentro. Inversão, eu colocaria o Jefinho mais centralizado. Não trabalharia hoje com 2 centroavantes. O Botafogo já não tem o Maestriani, o Juan Cruz ainda não empolga a galera, mas pode atuar para o Igor Jesus descansar. Fabiano, Igor Jesus descansar. Deixa eu fazer uma pausa aqui na análise tática pré-jogo, galera. Ontem o Flamengo poupou o Pedro, porque também tem decisão, está mal na Libertadores, então quinta-feira joga contra a LDU no Maracanã precisando vencer. Não poupou o Pulgar, perdeu o volante por lesão muscular, assim como o outro volante, o Alan. A dupla de volantes do Flamengo saiu por conta de problemas musculares. Problema na coxa do Pulgar, problema na coxa do Alan. E o Bahia, que não jogou nada, a partida foi horrível. Também poupou jogadores, porque vai à Colômbia pegar o Atlético Nacional, tendo que fazer ponto fora de casa pela Libertadores. Então Everton Ribeiro, Cauli, Eric Pulga entraram na segunda etapa. É um calendário complicadíssimo do futebol brasileiro. É humanamente impossível jogar com todos os titulares o tempo inteiro. O nível de desgaste é muito elevado. Nós estamos sem o Savarino, sem o Matheus Martins. Eu não quero ficar sem outras peças. Quarta-feira, final de Copa do Mundo. Mas o Botafogo está pertinho da zona, Fabiano. O Botafogo precisa olhar para cima.
não vai passar o sufoco que passou antes da implementação da SAF. Só que quarta-feira tem uma final de Copa. Voltando à análise, galera, vejo o lado direito da defesa do Internacional ainda mais frágil que o lado esquerdo. Então o Botafogo precisa se entender por ali, trabalhar para buscar aquele espaço. Entrando em diagonal na área, finalização, passe para trás também para alguém chegar finalizando, cruzamento. O Botafogo precisa explorar o lado direito da defesa adversária. E tem algumas peças para isso, tem a dobra de laterais, tem o Jefinho, que também pode encostar por ali. Se em algum momento o Natan atuar pelo lado esquerdo, também pode ir para o 1 contra 1 para aquele lado, mas eu iria mais para o 1 contra 1 pelo lado direito do nosso ataque, lado esquerdo da defesa do Colorado, e pelo lado esquerdo do nosso ataque, direito da defesa deles, eu tentaria jogadas trabalhadas, jogadas mais bem elaboradas. O Inter, que não tem o Borré, o Ener Valencia, pode ter o menino Luca, de 22 anos, que entrou na partida contra o Atlético Nacional, ou o Ricardo Matias, de apenas 18 anos. Corre por fora o Raikkonen, de 16 anos, que entrou e foi bem contra o Maracanã na Copa do Brasil. Se o Internacional optar por um 4-2-3-1, por exemplo, com Tabata na direita, Wesley na esquerda e um atacante mais centralizado, aí que o Botafogo tem que explorar muito mesmo os corredores laterais, porque o Inter tende a apresentar mais dificuldades na recomposição defensiva. O Internacional, em qualquer formação, 3-4-1-2, 4-3-1-2, 4-2-3-1, tem dificuldade na recomposição defensiva. Se eles perderem a bola no campo do Botafogo, o Glorioso precisa acelerar essa saída, precisa acelerar essa transição ofensiva, porque pode dar certo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Temos que tomar cuidado com a qualidade do Alan Patrick. Eu estou falando aqui desde o início que eles potencializam um meia que joga muita bola de fato. Não sei se vai ser titular hoje ou se vai jogar apenas um tempo, mas o Botafogo precisa controlar, ficar de olho, e não só de olho, marcar em cima o camisa 10 Colorado, e a bola parada deles é muito forte. Recentemente, o Alan Patrick deu 3 assistências em 3 escanteios para cima do Juventude, vitória do Inter por 3-1, contra o Nacional, mais um escanteio bem batido, gol de empate, 3-3, então olho na bola parada do Inter também. E não é só o Alan Patrick o grande perigo na construção do Internacional. Quando há um envolvimento de alguns jogadores, o Inter é perigoso na zona ofensiva. O Alan Patrick costuma se associar com o Wesley, chega também por ali o Bernabé, que é muito bom ofensivamente, um lateral para ficar de olho. Os volantes participam, como no Botafogo, Marlon e Gregory participam do jogo quando o Botafogo vai bem. Esses volantes são importantes também em ações ofensivas, ou geralmente o Gregory participando da primeira construção e o Marlon trabalhando atrás das linhas de meias e atacantes. No Internacional isso também ocorre. Com bola é um time qualificado, o Alan Patrick é o jogador especial da equipe, mas essas aproximações dele com o Wesley, com o Bernabé, podem incomodar, assim como a chegada de volantes como Fernando, Thiago Maia ou quem quer que entre pelo Internacional. O Botafogo precisa estar atento também com a bola no chão. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, ativando o sininho. Todas essas ações são importantíssimas para o nosso crescimento. Vocês contribuem demais. Muito obrigado novamente. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo!